Oi, pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos continuar com o nosso tema sobre leitura. Então, a gente já estudou sobre o que é a leitura, para que serve a leitura, né? Depois a gente estudou sobre os tipos de leitura, que são as rotas de leitura, em que nós, adultos e crianças, utilizamos para ser alfabetizados. E agora nós vamos ver os tipos de leitura na prática. Por quê? Porque primeiro na alfabetização a criança lê e depois a criança escreve. E se você procurar nos vídeos, você vai encontrar vários vídeos falando sobre a leitura e o porquê que é assim, porque que o cérebro da criança compreende a leitura muito mais rápido do que a escrita, tá bom? Então nós temos três tipos de leitura: a leitura compartilhada, a leitura interativa de livros compartilhados e a leitura dialógica. Eu vou falar uma a uma para vocês para que fique bem explicadinho, tá bom? A leitura compartilhada é aquela em que você pega um livro, você abre o livro para a criança e você vai lendo e mostrando para a criança o conteúdo daquele livro. Então, dentro de uma sala de aula, por exemplo, você pega o livro, você lê, mostra quem que escreveu aquele livro, qual que foi o autor daquele livro, o que é o ISBN. Então, vocês vão dar esse momento para a criança para elas explorarem o livro, a capa e a contracapa. Se é um livro grosso, se é um livro fino, os desenhos que tem naquele livro, quem que publicou aquele livro, qual que foi a editora, o que é a editora. Vocês vão ler a contracapa para a criança do livro, é um resumo e sempre mostrando para a criança que a leitura acontece da esquerda para a direita, passando o dedinho ali e mostrando para ela o que é que você está fazendo para ler. Então esse é o tipo de leitura compartilhada. Quando você compartilha com uma ou mais crianças o que é que está sendo lido. Você vai fazendo essa ligação com ela de letra, som. Então, ela vai vendo que quando você vai passando o dedinho em alguma palavra, vão saindo pedacinhos de letras da sua boca. Então, esse é o tipo de leitura compartilhada. Ela é ótima para aprimorar as habilidades de linguagem e de alfabetização. Por quê? Porque você está lendo ali e às vezes vão surgir palavras que a criança talvez não conheça. Então é aí esse momento em que você vai trazendo essa realidade de vocabulário, trazendo essas habilidades de linguagem para a criança. Palavras um pouco mais difíceis de ser pronunciada para a idade dela, você pede para ela repetir até ela falar corretamente. Então é enriquecedor. Esse tipo de leitura envolve um adulto e várias crianças ou uma criança só. Não tem problema. A intenção é você compartilhar o que você está lendo, é você ir mostrando o que é que você está lendo. E esse tipo de leitura, ele não exige interações extensivas. Então, não é aquele tipo de leitura em que toda hora você vai parando, toda hora você vai perguntando. Não, é uma abordagem mais simples. Você explora bastante o material físico com a criança e depois, durante a leitura, você vai fazendo ela de uma forma mais corrida, parando somente para falar palavras que não estão no vocabulário da criança, no contexto da realidade dela, né? Ou para você ir fazendo ela ter essa habilidade motora da fala muito bem treinada, falando as palavras que ela não conhece. Então é esse tipo de leitura. Os cientistas observam que esse tipo de leitura tem efeitos mistos na linguagem oral. Por quê? Porque ao mesmo tempo em que a criança está vendo você falando e ela está reproduzindo esse tipo de palavra que às vezes ela não conhece, isso ativa lá atrás, onde a gente já aprendeu sobre as rotas de leitura fonológica e lexical, e isso já está fazendo esses tipos de ligações mistas, essa correlação de fala com a ortografia da palavra. Então, olha o tanto de coisa que você já está ajudando a criança, o tanto de ligação neural que você já está ajudando essa criança
a fazendo essa leitura compartilhada, né? Porque ela traz essa habilidade de linguagem oral e é super positiva no processamento fonológico, no jeito da criança processar o que ela está ouvindo e reproduzir lá na hora da alfabetização, lá na frente. Depois a gente passa para a leitura interativa de livros compartilhados. Também é uma prática em que você pode fazer com uma criança ou com várias crianças. Ela também aprimora as habilidades de linguagem, porque o que é essa leitura interativa? É aquela leitura em que você vai pegar o livro que você está compartilhando com as crianças e você vai interagindo com a criança durante o livro. O que será que aconteceu? Ai, vamos ver, quem que acertou, será? Vamos ver se vocês prestaram atenção. Qual é a cor do boné do Joãozinho na história? Então, você vai fazendo essa interação com a criança junto com a leitura compartilhada. Então, é onde você vai parando, você vai perguntando, você vai questionando a criança, você vai fazendo todos esses tipos de abordagem para chamar a atenção da criança e para que ela também participe da história. E sempre mostrando que lê da direita para a esquerda, mostrando a linha que você tá, mostrando os desenhos, conversando sobre isso. É fantástico esse tipo de leitura para a alfabetização de crianças pequenas, tá? Como eu estava dizendo antes de entrar mais a fundo sobre essa leitura, ela pode ser feita por um adulto e uma criança ou com várias crianças. Isso, nesse tipo de leitura, a gente envolve muitas técnicas para poder contar esse texto. Por quê? A gente vai ensinando a entonação de voz. Ai, o menininho ficou muito triste. Nossa, ele estava super feliz. Tudo isso você está agregando conhecimento, entonação de voz para a criança. Para que quando chegue lá na alfabetização, para ela fique mais fácil parar nas vírgulas, dar essa entonação no ponto de exclamação, entender aquele sonzinho de pergunta no ponto de interrogação. Então, tudo isso você vai ajudando demais a criança nesse tipo de leitura. Os cientistas viram nesse tipo de leitura que também há efeitos mistos na linguagem oral. Por quê? Porque a criança também está tendo essa atenção em ouvir, falar e reproduzir o que é que você foi falando para ela durante a história, né? E ela não tem nenhum efeito no conhecimento impresso. Ou seja, eles observaram que para a criança ter esse tipo de vocabulário, ter essa mestiçagem na linguagem oral, ela não precisa necessariamente saber ler. Então, olha como que é importante a gente parar um tempo do nosso dia e ler para a criança, né? E aí a gente vai no último tipo de leitura, que é a leitura dialógica. Esse tipo de leitura é o que mais impacta o desenvolvimento infantil. Por quê? Ela é uma mistura dessa prática interativa de leitura com livros compartilhados, que é aquilo que a gente fez anteriormente. Vai parando, vai perguntando, né, o que será que aconteceu, mas também a gente dá liberdade da criança em continuar a história. Então, ou você pode mostrar o livro, começar contando como que o livro foi, e depois você para e fala, agora daqui para frente é você que vai contar. A criança conta um pedaço da história, depois a criança para e aí uma outra criança ou você adulto continua. Vocês podem fazer caixinha com várias palavras. Eu em casa fazia muito isso com meu irmão. Pegava post-it colorido, em cada cor de post-it eu escrevia alguma coisa. Então, por exemplo, no rosa era objeto, no azul era lugar, no amarelo era um personagem e no verde eram coisas aleatórias que vinha na nossa cabeça. Então, a gente tirava aquilo lá de dentro do saquinho e a gente tinha que contar uma história com todos aqueles elementos, com aquele personagem, com aquele lugar, com tudo que a história envolvia. Ou, como a criança ainda não está lendo, ela está tendo essa introdução na leitura,
Você pode ler para essa criança e pedir para ele continuando a história. Então, são diversas formas da gente trabalhar esse tipo de leitura. Ela aprimora as habilidades de linguagem e alfabetização. Eu já falei para vocês que a alfabetização não acontece com crianças que têm vocabulário pobre, crianças que não conseguem compreender uma gama muito extensa de palavras. Por quê? Porque às vezes você vai falar, por exemplo, a impressora na hora da alfabetização para ensinar os dois sonzinhos do S, por exemplo. A criança nunca ouviu falar numa impressora. Então, por isso que é muito importante, já antes da alfabetização, vocês, pais ou professores, irem trazendo algumas palavras para a realidade dessa criança. Para que quando chegue lá na frente, ela consiga fazer essa relação de imagem e palavra, porque para ela fica muito mais fácil a compreensão, né? Então, nesse tipo de leitura, os adultos e as crianças vão trocando os papéis, para que a criança aprenda a contar uma história. Isso vai ser bom para quê? Principalmente quando ela tiver mais velha e tiver que produzir um texto, porque ela vai saber entender e enxergar que todo texto tem um começo, um meio e um fim. E isso tudo a gente começa lá quando ela é criancinha, a partir dos 3 anos. Então, para vocês verem como que é importante. Então, nós adultos, nós ficamos também no papel de ouvinte, nós também questionamos. Ai, verdade, mas o que aconteceu depois, né? Ou a gente vai questionando o que poderia ter acontecido em torno daquilo lá em que a criança está criando. A conversa flui. Nesse tipo de leitura, surgem novas palavras que a criança não está acostumada, surge um novo vocabulário, melhora muito a influência verbal da criança, o jeito dela falar, se expressar, essa parte fonética, né? Introduz componentes da história, ou seja, ela vai trazendo coisas de fora para a história que está dentro do cotidiano dela, e nisso você já vê qual é o nível dessa criança, e desenvolve as habilidades de narrativa, que é o que a gente precisa quando a gente é adulto e vai formular um texto. É importante destacar alguns fatores relacionados a esses tipos de prática de leitura que foram pontuados pelos pesquisadores. O primeiro, que é muito importante ler frequentemente para as crianças que estão na fase pré-escolar. Por quê? Porque isso é uma estimulação para a alfabetização. Segundo, as crianças que têm contato com a leitura de no mínimo 3 vezes por semana, durante o processo de alfabetização se saem muito melhor do que as crianças que têm contato com livros menos vezes na semana ou que não têm nenhum tipo de contato com o livro e com práticas de leitura. O terceiro, é importante ler para as crianças desde criancinha. Aos 9 meses, já pode introduzir a leitura para as crianças. Existem livros que são mais grossos, que dá para você pôr na banheira, que são plastificados. Existem livros que são que são menores, né, mais pequenos, que são menores, para você ir mostrando isso para a criança com frases curtas ou com apenas 2 e 3 palavras. Então, a partir dos 9 meses de idade, é muito bom começar a ler para as crianças, porque elas precisam ter nessa idade, eles adoram pegar nessa idade, que é a idade que segura aqui no cabelo e você não arranca por nada, né? Então, eles precisam ter esse contato com o livro e com o sonzinho, aumentando o vocabulário, lembra disso. E depois, dentro dos 3 primeiros anos de vida, é o momento em que mais impacta durante o processo de alfabetização. Então, se você quer que o seu filho ou o seu aluno não, porque eu acho que é meio difícil ter aqui seguidores de que trabalham na creche e tudo mais, né? Mas se você quer que o seu filho seja muito bem alfabetizado, começa antes dos 3 anos de idade dele, né? Por quê? Para ele é melhor a compreensão de vocabulário, aumentando a quantidade de palavras, entendendo melhor o que é que rodeia ele, e o desenvolvimento da leitura compartilhada é essencial para essa idade. Por quê? Ele já vai tendo aquela noção de que escreve de esquerda para direita, ele já vai tendo aquela noção de espaço que muitas vezes não dá tempo de ser trabalhado na pré-escola, e a hora que chega na alfabetização
pega um pouquinho, o professor tem que parar a alfabetização, afinar essas habilidades para dar continuidade. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Um beijo e até a próxima.